Bem, meus amados, estamos começando mais um Maranata em Foco aqui no nosso canal do YouTube Maranata Cast, né? O canal de podcasts aqui da sua Rádio Maranata FM. E você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque toda vez que começar um podcast, você vai poder estar acompanhando sempre bate-papos muito interessantes que nós trazemos aqui toda segunda-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Então se inscreva aí no nosso canal Maranata Cast. E hoje, queridos, aqui no Maranata em Foco, nós vamos estar conversando com o doutor André Ricardo. Ele que é idealizador do projeto Momento Sem Receita. Ele é endocrinologista, trabalha há muitos anos e a gente vai conversar. Eu quero saber um pouco sobre esse projeto, mas eu começo saudando o nosso querido convidado, doutor André. Tudo bom, querido? Olá, André. Tá tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Para mim é um motivo de muita alegria. Quero poder contribuir com esse tão abençoado podcast. Doutor André, já percebo que você é jovem, né? Obrigado. Percebo que você é jovem e eu queria saber como é que começou esse desejo pela medicina. A gente sabe que medicina hoje é um dos cursos mais difíceis, é um dos cursos mais complexos, né? Eu costumo dizer, porque tem aquela parte de graduação, depois tem a parte de residência, depois, enfim, é muitos anos para se formar. Como é que esse desejo começou na sua vida? Veja, em 2005 eu entrei na universidade para fazer direito. Aí você já percebe que eu não sou tão jovem assim, viu? E aí em 2005 eu comecei a fazer direito. E aí fiz um semestre de direito ainda, porque eu queria ser delegado, meu pai tinha sido delegado, eu disse eu quero ser delegado também, mas não gostei, e aí em 2007 eu entrei na carreira de medicina, porque o meu irmão já fazia medicina, eu tinha dois primos que faziam medicina, eu tenho uma tia que é irmã do meu pai, que foi a precursora, foi a primeira pessoa da nossa família a entrar nesse ramo de medicina, foi a nossa inspiração, na verdade. E aí meu irmão começou em 2005 medicina e eu comecei direito, mas aí eu acabei abandonando em 2007 direito, em 2007 eu fui para entrei na carreira de medicina e foi assim, eu não entendia o porquê, mas eu creio que hoje era um propósito de Deus. Então você começou em 2007 2007. medicina, e hoje formado há quanto tempo já, atuando que 12 anos, 12 anos, 12 12 para anos já 13 atuando anos, já, né? 13 Você que anos. é endocrinologista, não é E sou isso? pós-graduado em endocrinologia. Queria que você explicasse, porque muita gente confunde endocrinologista, né, com alguns outros tipos de médico. Eu queria que você explicasse o que o endocrinologista faz. Yes. Na verdade, o endocrinologista ele trabalha mais com a parte metabólica, não é? Doenças metabólicas como diabetes, por exemplo, doenças da tireoide, né? Emagrecimento, tem alguns que vão para a área da hipertrofia. E assim, é a parte do sistema de imunologia também. Mas mais que tudo, hoje o endocrinologista trabalha, tem suas ramificações, né? Eu mesmo gosto muito da área da diabetes e também dos problemas tireoidianos, né? Ele é abrangente porque o metabolismo é muito abrangente, mas no contexto geral é isso, é metabologia. Olha, doutor, me fizeram uma pauta aqui, doutor André Ricardo, de mais de 50 perguntas. Eu não vou, eu vou fugir aqui da pauta aqui um pouquinho, porque é o seguinte, eu não posso deixar de comentar esse assunto com você e queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Essas canetas emagrecedoras que estão surgindo e tomando conta aí do mercado, muita gente tomando, aquela coisa toda, serve de fato essas canetas emagrecedoras? Qualquer um pode tomar, a pessoa está 5 quilos acima do peso já toma. Como é que você vê esse crescimento no mercado das canetas emagrecedoras? Olha, André, eu vejo até com alguma preocupação, uma certa preocupação, porque muitos dos nossos pacientes eles tomam por conta própria, porque viram na internet, né? Porque viram em alguma rede social, porque a vizinha tomou e deu certo. Mas nós temos que ter muita preocupação, até porque todo medicamento tem seu efeito adverso. Não é todo um paciente que pode tomar, apesar de que hoje a pessoa está 5, 6 quilos acima do peso e aí que ele acha que deve tomar. Eu quero também deixar claro que eu não sou especialista em emagrecimento, hipertrofia nem emagrecimento. Eu quando saiu assim, por exemplo, o Monjaro mesmo, né? Quando surgiu o Monjaro, eu já não estava mais atuando na endocrinologia,
porque eu estou dedicado há já uns 3, 4 anos no nosso projeto missionário, que é o Momento Sem Receita. Eu tenho até um irmão meu que é nutrólogo, né, Adriano, que ele é sim especialista em hipertrofia e emagrecimento, mas como médico eu não posso deixar de orientar que todo paciente, para fazer uso de qualquer que seja o medicamento, ele tem que ter uma prescrição médica adequada para fazer tal uso, para que não possa se causar nenhuma iatrogenia, né? É uma coisa muito que preocupa muito, porque hoje em dia, né, você compra aí, muita gente está vendendo, Isso, e é um negócio que preocupa, e às vezes as pessoas não ficam ligadas nos efeitos colaterais que isso. surgem depois de alguns meses, aquela coisa toda. Eu sempre falo, e isso, perguntei isso, porque é para alertar Sim, os alertar. nossos queridos ouvintes, para que não tome nenhum tipo, principalmente essas crianças É. Não emagrecedoras. faça a automedicação, Não né? É faça essa perigosa. automedicação É, aí, seja acompanhado por um médico, isso. né? Porque pelo que eu entendo, o motivo, o objetivo dessas canetas é o controle da questão da insulina, não é Da isso? glicemia, é isso. Da glicemia, não é isso? Isso. Até porque minha filha, ela tomou 3 doses, né? Porque ela estava com a Insulina alta, insulina diabetes. alta, Sim. tava com a insulina alta, Glicemia. aí ela teve que ter Sim. ali fez mas foi tudo A acompanhado por um correção. endocrinologista. Sim. Vou aproveitar e mandar um beijo muito carinhoso para minha querida filha, Dudinha. Doutor, em que momento que deu aquele start em você, que você percebeu que apenas prescrever medicamento não era suficiente para muitos pacientes? André, esse start não veio de mim mesmo, né? Ele veio de um encontro com Deus. Eu nasci num lar evangélico, fui apresentado aos 10 dias na igreja, né? Na igreja batista, a qual os meus pais faziam parte. Aprendi que tinha que obedecer o papai e mamãe, aprendi que tinha que ir para o culto todos os dias, mas não aprendi a ter intimidade com Deus, porque isso não me foi ensinado. E talvez isso foi uma das causas que me fez sair da presença, né, de Deus, não estar mais na igreja, passei um tempo fora. Mas no ano de 2019, no dia 19 de dezembro, desculpa, no dia 9 de dezembro de 2019, eu estando fora da igreja, eu tive um encontro com Deus na madrugada e esse encontro marcou a minha vida. Foi somente nesse dia que eu pude perceber que a medicina tinha sido colocada em minhas mãos somente como um instrumento para que eu pudesse alcançar vidas. Quero dizer também, André, que quando eu estava no terceiro ano de medicina, eu cheguei em casa de férias e disse para minha mãe que eu não queria mais estudar medicina porque eu queria ser pastor. Eu queria fazer teologia na época. E minha mãe disse assim: olha, você não vai abandonar o curso, já tinha abandonado direito em 2005. Você não vai abandonar o curso porque Deus me prometeu que eu teria um filho que seria pastor e que seria médico. Então você vai terminar a medicina e depois Deus vai te levantar como pastor. Mas como ser pastor? Eu estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Aí vim para Caruaru no ano de 2015, 2016, que eu sou acriano, né? E aí fui me distanciando a cada vez mais de Deus. Mas como Deus tinha uma promessa, o escolhido não tem direito de escolha, Deus foi lá, caí nas mãos dele em 2019, nesse dia, 9 de dezembro, e aí sim começou a minha vida de verdade, fazendo um momento sem receita, levando um medicamento que não vem só de uma prescrição minha, mas sim que vem do céu. Você lembra do primeiro paciente que fez você pensar, esse projeto, ele precisa de fato existir? Olha, eu lembro, não lembro do nome do paciente, mas foi na cidade de Bonito, nessa mesma semana. Eu tive esse encontro com Deus no dia 9 de dezembro, né, que era numa segunda-feira, que era o dia do meu plantão. Então eu cheguei no hospital já com a Bíblia debaixo do braço. Algumas pessoas ficaram espantadas, outras diziam assim, tá louco, né? Porque até a semana passada era um médico, sabe, chato, era um médico, achava que tinha poder para qualquer coisa, para fazer as coisas acontecer, não falava com ninguém. Era assim, assado. E aí hoje chega com a Bíblia debaixo do braço dizendo que o Senhor mudou a vida dele. E aí nesse dia eu deixei um versículo para um paciente meu, que eu não sei te dizer quem era esse paciente, e eu disse para ele em Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, pergunto de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Esse foi o primeiro versículo que eu deixei para um paciente meu, lá na Cidade Bonita. Nesse mesmo dia que eu tive esse encontro com Deus, que foi pela madrugada, então pela manhã eu fui para esse plantão e deixei esse versículo para esse paciente. E eu dizia para ele que o socorro, além de vir do médico, viria dos céus também, porque o problema dele era um problema mais grave. E eu disse a ele naquele dia que o socorro que ele verdadeiramente precisava, o Senhor iria mandar. É uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, fé e medicina, Sim. né? Como é que as pessoas enxergam isso, como é que você trata isso no seu dia a dia. Mas, doutor André,
Você hoje está com quase 600, quase 700 mil seguidores no Instagram. Vou pedir Em uma até página, na outra tem mais 200 mais 220 mil em outra, porque 220 mil numa. e 650 e poucos em outra. Então vamos botar os dois então. Vamos primeiro na Nossa, de 657 mil. Vou pedir para a produção, pessoal, botar aqui embaixo a de 657 mil. Aí que lá tem o link da outra, não tem? Tem lá, tem lá. Lá tem o link da outra. Então pronto. Então bota aí o arroba do nosso querido doutor. É arroba o quê, doutor? Momento sem receita. Arroba Momento Sem Receita. Você vai lá, segue o nosso querido doutor e você vai conhecer um pouco mais desse projeto. Amém. E o que mudou na sua vida, doutor, depois que esses vídeos que você começou a publicar, começou a viralizar? O que mudou na minha vida é que eu pude entender da minha pequenez e do tamanho que o nosso Deus ele é. Eu pude entender que eu sou limitado e que Deus é ilimitado. Eu pude entender que a ciência não tem poder para curar, mas que Deus cura toda e qualquer enfermidade. Me tornou um médico mais sensível, um médico mais amoroso, um médico mais humilde. Como eu tinha dito antes, eu era um médico talvez ascético, prepotente, arrogante, mesmo tendo, né, tendo vivido uma vida na igreja, mas tinha me tornado esse cara frio. E depois que eu tive esse encontro com Deus, eu pude perceber que aquele velhinho lá de 90 anos, que talvez eu não investia mais nele, que a medicina nos ensina a ter critérios para poder dar critérios a pacientes que realmente merecem estar, por exemplo, numa vaga principal, né, numa classificação de risco, por exemplo, que ele é importante para mim, porque ele é importante para alguém, mas que antes ele ele deixava de ser importante, se eu posso dizer assim, porque eu ia pela ciência. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas nós temos uma classificação de risco. Era isso que eu ia pedir para você explicar. Essa classificação de risco, porque muita gente deve estar perguntando, mas como assim? Todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Agora, na medicina, por exemplo, uma pessoa idosa, entre uma pessoa idosa e uma criança, jovem, e um jovem ou uma criança, a medicina, ela opta dar mais atenção ao jovem. Mais ou menos isso, né? Isso, André. O exemplo é no Covid, por exemplo. Nós tínhamos lá centenas de pessoas na fila de espera para uma outra vaga de UTI. Então, nós tínhamos que fazer esse critério, classificação de risco. Se eu tinha um idoso de 80 anos, por exemplo, e se chegasse um paciente de 20, 30 anos, eu tinha que dar prioridade para esse paciente, entendeu? De 20, 30 anos. Porque somente isso. Teoricamente, tem mais tempo de vida, e mais possibilidades. Mas, a partir daí, então, desse encontro com Deus, todo mundo, mesmo todos numa fila de espera, passou a ter essa importância de critério número 1 para a minha vida. Porque eu fui lá, eu levava uma palavra de Deus, por mais que não tivesse a vaga para aquele senhor, mas eu levava uma palavra de conforto, uma palavra de alento. Eu trazia um versículo da Bíblia, não só para ele, mas para a família. E foi isso que fez a diferença, sabe? Esse entendimento de que nós somos limitados, mas que o nosso Deus é ilimitado. Olha, deve ser muito impactante, muito emocionante, porque a gente está acostumado com médicos que eu já vi médicos, né, acompanhei já algumas cirurgias, e os médicos, eles conversam, não estão nem aí, e sabe, ali é mais um, aí depois vem mais um, entendeu? Então, há na medicina, naturalmente, como é que eu posso dizer, essa impessoalidade. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu estou criando ela aqui agora. Uma frieza, né? Uma frieza, uma falta de humanidade, na verdade, com relação à questão da medicina, e ver você tratando as pessoas, né, com um olhar cristão. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, meu querido doutor André, obviamente também que teve aí a sua família também, né? A sua esposa e sua família. Como é que a sua família lideu, na verdade, lideu, o termo? Tem lidado, né? Porque tem lidado, tá vendo que hoje não está sendo as palavras certas, não. Tem lidado com a sua exposição? Olha, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus também, Deise Juliana. Quero mandar um abraço para ela aqui, deve estar assistindo, me ligou agora para dizer, para poder eu me concentrar e que tudo ia dar certo. Eu tenho 5 filhos, né? São 5 meninas e um rapaz que está vindo, está na barriga da Deise, está grávida de 6 meses. E eu tenho uma família que... 5 filhos? 5 filhas. Tenho Beatriz, Maria Flor... Tudo menina? Menina.
Beatriz, Maria Flor, Maria Clara, Maria Elisa e Maria Aurora. E agora tem José que está na barriga de Deise, está com 6 meses. E eu tenho uma família que me apoia muito, Deise está sempre ao meu lado, é uma intercessora do nosso projeto. Né? Quando nós estamos na África, ela também vai para a África. Quando nós fazemos o projeto missionário dentro dos hospitais, ela está conosco. Quando o projeto é social, porque esse projeto também é social, alcançando comunidades carentes, também está comigo. Né? Faz parte da organização do projeto, da nossa equipe. Ela é tudo, na verdade. Quando o nosso cameraman não pode ir, ela mesmo sem saber filmar, mas ela está filmando. E assim, ela sabe que o meu coração não tem vaidade, né? Nós somos pessoas de hábitos muito simples. Nunca, para a glória de Deus, me envaideci com o número de seguidores, né? Eu, quando comecei a falar de Cristo, eu só tinha 300 seguidores. Eu sou uma pessoa tímida. Eu só não tenho timidez para falar de Cristo, mas no dia a dia, no meu cotidiano, eu sou tímido. Mas nós temos orado para que Deus possa blindar nossa mente, o nosso coração. Se você disser assim, André, você faz por marketing, você faz por dinheiro, não. Eu não ganhei, até hoje, André, não ganhei R$ 1. Já fui convidado para estar em São Paulo, em várias rádios em São Paulo, já dei entrevistas fora do Brasil sobre o nosso projeto, já tive convite para ir para a Europa fazer agenda, mas isso nunca desceu ao meu coração, porque eu estou inserido em um projeto que é maior do que mim mesmo. E quando você se sente inserido em um propósito de vida, é isso. É se sentir inserido em um projeto que não é sobre você, é sobre vidas. E quando você tem essa certeza de que não é sobre você, não tem por que você sentir, né, vaidade, se sentir, né, famoso. Claro que o reconhecimento vem, né, as pessoas, eu estou aqui por causa disso, mas que eu consigo lidar naturalmente. Depois você vai falar um pouquinho dessa sua ida para a África, que é um projeto que você tem lá na África, não é isso? Agora, doutor, o seguinte, eu queria que você me falasse um pouquinho, porque em ambiente hospitalar, a gente conversa com o médico, com as enfermeiras, essa questão de misturar fé e medicina gera muitas críticas, né? Como é que você tem respondido a isso no seu dia a dia? Olha, eu inclusive já respondi processo, já sentei no banco dos réus do meu Foi conselho. mesmo? Já sentei no banco dos réus. Fui absorvido, para a glória de Deus, por 7 votos a 2 quando fui processado lá no Hospital Brits de Albuquerque, em Olinda. Quando fui levar um paciente no ano de 2021 para 22, 21, que estava com Covid. Inclusive, é um paciente minha lá de Altinho que veio a falecer. E eu aproveitei a oportunidade, como sempre fiz, de poder pegar minha Bíblia e depois de deixar a paciente na UTI, eu passei ali na sala amarela, onde tinha dezenas de pacientes, e pedi autorização para a enfermeira. Ela me autorizou, peguei minha Bíblia e deixei um versículo para aqueles pacientes. Mas depois eu recebi a ligação do diretor do hospital dizendo que eu não podia ter feito aquilo e queria me processar. Eu falei, tá certo, pode me processar. Ele disse que o Estado é laico. Eu falei, é verdade, é laico, mas não é laicista. Ele falou, e se os macumbeiros vierem, não sei quem vem? Eu falei, não tem problema nenhum, eu só não posso, por isso, deixar de professar a minha fé. E respondi processo, André. Fui para o banco dos réus do Conselho Regional de Medicina, né? O relator votou favorável à condenação, né? Eu não sei qual condenação seria, mas aí teve um filho de Deus lá que votou contra o relator e explicou o porquê, que eu não tinha feito aquilo de má fé e tal, que tinha provas que eu tinha pedido permissão. No final, são 9 conselheiros, 2 votaram a favor da minha condenação e 7 votaram contra a minha condenação. Fui absorvido para a glória de Deus. Recebi, antes de ontem, uma nova notificação do CREMEP, falando sobre a imagem dos pacientes e todas essas coisas, tentando ainda mais fechar o cerco para mim, mas enquanto houver voz, enquanto houver fôlego de vida, eu estarei dentro dos hospitais ou nas ruas pregando, como já fiz. Já fui barrado de pregar em hospitais, não sei se o senhor já viu um vídeo nosso, sendo barrado no Hospital do Câncer em Caruaru, e eu fui para o meio da rua, os pacientes foram para o meio da rua também, e lá nós falamos do amor de Cristo. Olha, muita coragem e isso estimula não só a questão da medicina, mas a questão também da pregação. Né? A gente não tem que ter receio de pregar Jesus, a gente tem que pregar Jesus, o verdadeiro Cristo, né? Você está com a Bíblia e daqui a pouco você vai pregar um pouquinho, viu? Que é isso. Vamos botar para você vai pregar aqui, viu, doutor? É porque eu atendo todos os dias no meu consultório com a Bíblia do lado, então, mas eu vou deixar um versículo sim, com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai pedir. Você já foi acusado de usar a fé para autopromoção? Com certeza. E como é que você lidou com isso? Olha, eu assim, naturalmente, porque infelizmente nós não podemos agradar todo mundo, né? Quando as pessoas, elas veem um médico
ganhando seguidores, ganhando nome, eles começam automaticamente a dizer que você está querendo se autopromover, de que você está querendo ganhar dinheiro, quer ganhar fama. Mas eu sempre digo que a fama não é para mim, né? Que a glória é para o Senhor Jesus e que a honra é a Ele e que nós iremos continuar pregando, porque enquanto tiver uma mãe no corredor de hospital clamando por uma cura, nós iremos encontrar essa mãe e dizer que nosso Deus cura. Enquanto tiver um filho clamando nos hospitais por aí, nós iremos chegar até ele e dizer que o Senhor cura. Porque, André, se você quer ver um grito de socorro verdadeiro, vá para um corredor de hospital. E isso eu, como médico, eu escuto todos os dias, aquele clamor verdadeiro de uma mãe, de um filho. Quando a mãe perde um filho, quando um filho perde a mãe, você não tem noção de como é que é aquele sentimento. E você poder trazer o bálsamo, trazer ali um refrigério, não tem nada igual. E as críticas, os haters, eles existem, né? Mas a gente é maior de que isso. O nosso Deus, ele não vai permitir que nós fiquemos paralisados por tais críticas, sabe? Eu acho que todo mundo que começa a fazer algo para Deus, ele sempre vai ter crítica, né? Todo mundo que começa a fazer alguma coisa diferente, né? Porque você está ali, você não deixa de exercer a medicina, né? Você não deixa de prescrever os remédios e tudo. Você continua fazendo, mas você deixa sempre e leva a palavra de Deus. Eu sempre, uma coisa, doutor, que você falou aí, de sala de hospitais, uma coisa que eu costumo muito falar na rádio, falei que todo cristão deveria ir, no mínimo, uma vez por mês para o hospital. É verdade. Principalmente o Hospital do Câncer. Isso. E na ala vermelha. Porque lá nós entendemos o nosso fim. É verdade. Entendeu? E aí a gente reflete que tudo que a gente tem aqui não vale nada. Às vezes o esforço, o passar por cima de algumas coisas, de leis, por exemplo, para poder obter algumas coisas que nós temos aqui quando a gente vê o nosso fim. É verdade. E, inclusive, André, eu lembro que eu fui exposto lá na cidade de Toritama quando eu prescrevi uma receita, e eu faço isso até hoje, com vários versículos. E aí, só que eu escrevi uma receita convencional e escrevi uma receita com versículo. E aí um dono de um blog lá pegou a receita com versículo e expôs. E aí colocou aquele texto, né? Como é que pode expor, como é que pode, ao invés de receitar um medicamento, faz uma receita de versículo? Que negócio é esse? E o bom foi que a própria população, me conhecendo, foi lá e me defendeu a ponto daquele rapaz ter que derrubar aquela postagem dele, sabe? Que me criticava por fazer essas receitas, né? Eu faço essa receita até hoje. Eu faço uma receita para os meus pacientes de uso contínuo, com vários versículos. É bem verdade que não deixo de passar também a convencional, para não ser pego, né, realmente no código de ética, né, de que eu deixei. Apesar de que, André, a medicina nos diz, a OMS, de que o conceito de saúde é o estado de bem-estar social, físico, emocional, econômico e espiritual. Então eu estou incluído nisso. Mas as pessoas nem sempre vão entender que também o espiritual tem que estar dentro. É verdade. Você já viveu alguma situação assim que, do ponto de vista da medicina, era algo impossível? Muitos. E você usando ali a fé, né, você levando ali a palavra, aquilo foi revertido? Com certeza. Eu tive uma paciente, André, chamada Elisângela, de 23 anos. Isso é cardiopata congênita, ou seja, já nasceu com um problema cardíaco. E estava na UTI do hospital há alguns dias. E como ela não tinha mais critério de vida, não tinha mais critério de estar naquela UTI, ela foi para o serviço onde eu estava, que era da clínica médica. E na época, eu estava lá passando a rotação nesse serviço. E a paciente foi para lá para o SPP. Você não sabe o que é SPP, não é? Não, SPP, o SPP, se parar, parou. Existe esse termo nos hospitais. Se o paciente parar, parou. Não se faz mais nada porque não tem mais critério. É só poder quebrar. É só para quebrar as costelas, dar mais alguns minutos de vida, mas não tem mais critério para poder fazer reanimação cardiopulmonar. Então, o médico falou assim: se a paciente Lisângela parar, parou. Se parar, parou. Está no SPP. Mas pela madrugada, os colegas reanimaram. Ela parou e os colegas reanimaram. Desculpa. E quando eu cheguei de manhã pro plantão, aí os colegas disseram assim: ela não morreu durante a madrugada, mas vai morrer hoje. Por que vai morrer hoje? Porque o André chegou para dar uma palavra para ela. Porque eu sempre, quando os pacientes estavam já no finzinho da vida, eu ia lá, fazia com que elas aceitassem Jesus, deixava uma palavra para ela. Eu disse: é verdade, Elisângela pode até morrer hoje, mas vai morrer com uma palavra de salvação.
E assim nós fizemos, passamos visita. Elisângela estava lá na Máscara de Ventura e André dando seus últimos momentos de respiração junto com a sua mãe. A mãe da Elisângela debruçada sobre ela e aí vivendo os últimos minutos com a sua filha. E eu voltei, deixei minha prancheta lá junto com os nossos colegas e depois voltei para o apartamento onde ela estava. E cheguei lá naquele apartamento, estendi as minhas mãos e comecei a interceder pela vida daquela moça que estava ali vivendo os seus últimos minutos. E disse para Deus, Deus, ela só tem 23 anos, nós não podemos mais fazer nada por ela, a ciência também diz que não faz mais nada, porque ela já está no SPP, vai morrer daqui a pouco, mas o Senhor tem poder para curar. E isso, André, foi mais ou menos 10 horas da manhã. Elisângela passou o primeiro dia, não morreu. Segundo dia, não morreu. No terceiro dia, não morreu. 10 dias depois, Elisângela foi para a casa de alta. 3 meses depois, eu fui nos anais do hospital, encontrei o prontuário de Elisângela, peguei o endereço dela e fui visitar lá na casa dela. Peguei a Elisângela, levei para a minha igreja para contar o testemunho. Aquilo que estava condenado à morte, aquela moça que estava condenada à morte, o Senhor deu vida. E o que eu digo sempre para os nossos pacientes é: o que eu quero ser usado por Deus é para que, através da minha vida, nós geremos vida na vida dos nossos pacientes. E Deus, ele faz isso. Ele nos dá vida para que nós geremos vida na vida de outras pessoas. Basta que nós tenhamos essa coragem de poder profetizar cura, milagres. E se eu for contar para você, André, esse tipo de milagre que eu já evidenciei, que eu já vivi, nós iremos passar aqui a tarde toda. Mas tudo para a glória de Deus. Olha, deve ser emocionante. Eu acho lindo o trabalhar de Deus. Eu amo falar de Jesus, amo falar do trabalhar de Jesus. E a gente está aqui hoje falando de medicina, falando da palavra, né? Falando que a medicina ela é importante. A gente também tem que deixar uma coisa bem clara, né, doutor? Se você está com algum problema... Com certeza. Você tem que ir para o médico. Tem que ir para o médico. Porque a gente, às vezes... é uma linha muito tênua e muito fina, que se a gente começa a falar muito mais da palavra assim, a pessoa então tenho dor de cabeça, eu vou orar. Então, eu bati o joelho, torci o joelho, vou orar para ele distorcer. Sim. Não, tem que procurar o médico, até porque Deus, aqui, nós estamos na frente de um médico, gente, que Deus mudou, né, toda a situação dele, ele queria ser delegado, e em 2007 ele iniciou medicina, e hoje está aí abençoando muitas vidas com medicação, com palavra, principalmente com a palavra de Deus, né? E André, desculpa, e tenho visto muitos crentes indo para o céu cedo, viu? Porque não se cuidam, porque dizem, não, só vou orar, e daqui a pouco chegam no céu e diz, Deus já, e aí Jesus, peraí, foi você que não se cuidou. E é verdade, né? Como você bem disse, temos que se cuidar também, temos que procurar o médico, temos que fazer nossos exames, fazer ali a prevenção. Fazer todo ano ali, fazer os exames. A previsão. Ô, doutor, você recomenda a partir de quantos anos a pessoa já começar a fazer aquela revisão anual? Olha, assim, desde criança você já tem que fazer. O pai, a mãe tem que levar pelo menos uma vez por ano, né, a criança. E assim, voltado mais para os homens, nós recomendamos que os homens estejam a partir dos 40 anos fazendo as suas revisões, né? Urológicas, cardiológicas, neurológicas, né? Para que possa fazer essa prevenção e não ser pego de surpresa. Mas assim, não tem uma data, um tempo certo para se cuidar. Eu acho que quando criança os pais têm que cuidar, quando jovem também tem sempre que estar fazendo ali os seus exames de rotina. Olha, eu acho que eu estou atrasado, viu, doutor? mas eu vou procurar me resolver essa questão aí, porque eu acho que eu estou um pouquinho em falta, né? Com o médico, hein? Em fazer com os médicos, né? Agora, doutor, você acha que hoje em dia falta um pouco de treinamento para os médicos no aspecto, principalmente da comunicação com o paciente? Sim. Né? Eu só para reforçar essa pergunta, porque eu vi um médico um dia desses, ele foi dar um diagnóstico, né, um diagnóstico de câncer, e ele falou como se ele tivesse, olha, você precisa comprar uma pipoca, viu? Você tá com a pipoca, assim. Você acha que falta, não é a questão de sensibilidade, mas é a comunicação, um treinamento para que os médicos se comuniquem melhor com os pacientes? Nós temos, inclusive, uma matéria chamada Ética Médica que nos ensina a ter esse relacionamento, se chama relação médico-paciente, que é fundamental para que nós possamos ter um diálogo adequado com os nossos pacientes, né? Mas na maioria das vezes, André,
essa falta de empatia, que se eu posso dizer assim, está expressada através dessa frieza mesmo, essa falta de sensibilidade mesmo, que você não quis dizer, mas é uma falta de sensibilidade, como um dia também eu já tive, entendeu? Morreu, olha, morreu, e me calar ali 1 minuto, porque está preconizado que nós devemos nos calar, né, por 1 minuto, até ver ali a pessoa tendo o seu choro e tal, mas, assim, hoje falta muito isso dentro dos hospitais. Nós temos um SUS abarrotado, superlotado, que são centenas de pessoas numa mesma sala, é só mais um, é só números. Isso, cara, eu acho que não é por maldade do médico, o sistema faz com que ele fique assim também, sabe, André? Então, nós precisamos, mesmo em qualquer lugar, termos essa empatia pelo próximo, mas, acima de tudo, temos um relacionamento com Deus, porque se não for por Deus, nós não teremos nunca. É verdade. Você se torna Mais um. mais um médico ali, que está ali. Ô, doutor André, depois de tantos anos convivendo aí com sofrimento, vendo pessoas partirem, que você já deve ter visto muitas pessoas partirem, aconselhando família, aquela coisa toda, sua visão sobre sucesso mudou? Olha, mudou. Sucesso para mim, e eu vou te dizer o porquê que mudou. Porque sucesso para mim, antes de eu ter esse encontro com Deus, era ter dinheiro, era estar trabalhando muito, era ter carros bons, era estar comprando alguma coisa. E depois que eu tive um encontro com Deus, eu percebi que tudo isso era vaidade. E que isso não me serviu no dia que eu estava no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, André, não foi o dinheiro que me levantou. Quando eu estava no fundo do poço, não foi os meus bens que me levantaram. Quando eu estava no fundo do poço, foi o Senhor, através de sua palavra, de pessoas que Ele enviou, que me levantaram. E eu percebi que tudo aquilo que eu fazia anteriormente, trabalhava feito doido, saía de casa na segunda, voltava no sábado, no domingo, não serviu de nada, cara. Pelo contrário, eu dizia assim: Deus, tira tudo que eu tenho, me faz voltar a não ter nada, me faz ser um mendigo, mas me ajuda, faz alguma coisa por mim. Porque eu percebi naquele dia que não era sobre ter, era sobre quem eu ter como um ajudador, que era Cristo, sabe? Então hoje a minha confiança não está mais no trabalho, a minha confiança não está mais no meu diploma, não está mais no meu dinheiro, está em Deus, está somente nele. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Eu acho que muitos médicos precisam ouvir isso, muitas, não só médicos, pessoas, porque às vezes a gente está tão focado, a gente só quer trabalho e quer conquistar, e quer ter, e a gente, quando a gente faz isso de uma forma muito intensa, a gente acaba sacrificando alguma coisa, É verdade. né? Sacrificando tempo com a esposa, né? Tempo com os seus E com filhos. seus Então filhos. você sacrifica e o tempo passa tão rápido, né? Isso. E aí é isso que talvez faltou eu falar, que hoje a minha prioridade mudou porque a minha família hoje é prioridade, né? Porque uma esposa nós não compramos, os filhos também nós não compramos, o dinheiro não compra. Isso é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, uma graça de Deus. E se nós não cuidarmos, nós perdemos isso, né? Então, a prioridade de um homem de Deus tem que ser realmente aquilo que o dinheiro não compra. Porque o que o dinheiro compra é muito fácil de ser conquistado, André. Agora, o que o dinheiro não compra, aí realmente é só Deus. Eu sempre costumo falar uma coisa, eu sempre falo uma colocação aqui na oração que a gente tem. A gente tem uma oração de manhã, uma oração no final do expediente na rádio. E eu sempre costumo falar uma coisa, que dinheiro não é tudo, Né, não? sabe? O mais importante é você ser uma pessoa semelhante a Cristo. Amém. É Buscar verdade. ser uma pessoa semelhante a Cristo. Isso que é o mais importante. Porque dinheiro é uma coisa volátil. Verdade. E eu falo, olha, se você quiser ter dinheiro, qualquer pessoa consegue. Trabalhe, foque, foque, trabalhe, foque, você vai conseguir ter dinheiro. Agora, quando bate algumas situações na sua vida que o dinheiro não pode reverter, não pode comprar, e eu uso muito o exemplo do Steve Jobs. O Steve Sim, Jobs, ele era o mais rico naquela sim. época, tinha tudo, foi acometido por um câncer e o seu dinheiro não pôde Não comprar a sua pôde. vida. É verdade. Eu sempre digo, André, que o problema mais fácil de resolver é aquele que o dinheiro pode resolver. Esse problema aí, pra mim, não é dinheiro. Eu sempre falo pra minha esposa, amor, enquanto o nosso problema for é, financeiro ou o dinheiro resolver, tá tudo bem. O problema é quando o dinheiro Não não resolve. resolve mais. Aí sim, como mesmo o Steve Jobs, né? E vários outros homens poderosos, né, que não puderam se saciar ou se curar através das suas finanças.
Então isso é muito importante. E aí fica para reflexão aonde está a sua prioridade, né? Aonde você tem colocado a sua É a questão do prioridade. relógio, cara. Eles que usavam um relógio de R$ 1 milhão de dólares, né? Mas que o relógio de US$ 50 fazia A mesma a coisa. mesma função, né? E assim, se embrulhava com lençol de linho fino, mas agora estava embrulhado com lençol no hospital e que era a mesma coisa, fazia a mesma função, né? Então, André, nós temos que estar apegados a Deus, meu amigo. Não é verdade. Principalmente nesses últimos dias, né? É verdade. Onde a gente está vendo tanta coisa absurda acontecer por aí. Mas, doutor, eu queria que você me falasse agora um pouco desse projeto da África. Todo ano Como você assim, vai sim. à África. Como é que é esse projeto? Isso nós começamos um projeto na África em 2023, né? Nós temos lá uma ONG chamada ONG Atos, que é de um casal de pastores aqui de Campina Grande, um casal abençoado, eles estão lá já há mais de 20 anos, se eu não me engano, e eles têm um projeto lá que alcança 3 mil crianças numa comunidade chamada Kamizungo, que fica em Luanda, né, na Angola. E lá nós fazemos atendimentos voluntários, nós fomos em 2024 numa caravana com mais de 30 médicos de todo o Brasil, e uma experiência incrível quando você pode doar o seu tempo, doar suas finanças para poder abençoar vidas. Aquele povo, André, verdadeiramente é um povo que carece, né, do mínimo para uma sobrevivência. Eles são extremamente pobres, né, são extremamente carentes, desculpa, e não só do dinheiro, mas também de uma atenção, de um abraço. Agora eu te falo uma coisa, cara. Lá eu vi gente com fome. Lá eu vi gente que nunca tinha comido uma carne, nós levamos a carne. Eu vi gente que nunca tinha comido um frango, nós levamos o frango. Gente que nunca tinha visto um tênis, nós conseguimos comprar, nós ajudamos. Mas eu nunca. A gente que não tem celular, não tem tablet, não tem nada, mas eu nunca vi lá alguém reclamar pra mim por ansiedade, por depressão. Não existe, cara. Naquela comunidade não existe ansiedade e depressão. Existe fome, existe pobreza, existe falta do celular, agora não existe depressão. Eles são extremamente felizes com o que têm. Eles não têm celular. Lá quem mais tem celular é aqueles Nokiazinha, Uhum. assim, de lanterninha. E é muito bacana. Nós alcançamos lá, nós atendemos essas crianças. E agora nós alcançamos uma outra comunidade chamada Ombo. Não só mais Kamizungo, mas foi o Ombo agora a partir do ano passado, onde não tem luz, não tem água, mas nós alcançamos lá o ano passado, eu acho 300 ou foi 400 famílias e foi maravilhoso. Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, que hoje, e você como médico deve estar acompanhando isso até melhor do que eu, o número de pessoas, de crianças com ansiedade, Ah, é. Mente com acelerada. depressão, mente acelerada, por conta, eu vou até mostrar aqui, gente, por conta de um aparelho celular. É verdade. Porque fica não sei quantas horas no aparelho celular. Os pais hoje, né, estão. Se você tiver acompanhado desde o início o podcast, gente, né, uma coisa que foi falada aqui, eu queria reforçar. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Isso. Pelo amor de Deus, não solte um celular na mão dele e deixe o menino lá, né? Não porque papai tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar, fica aquela desculpa, sabe? E bota o menino lá, daqui a pouco vem a consequência, É. porque a ansiedade nada mais é do que você pensar em algo Que ainda vai que não acontecer. vai acontecer. E É. dizem pesquisas que mais de 70% do que você pensa não chega nem a acontecer, né? Então, essa é a ansiedade. Eu lembro quando não tínhamos celular, você também deve ser dessa época, né? Sim, Não, a gente não tinha celular, a gente vivia uma vida mais com tranquila. certeza. A gente vivia carta, era, Sim. né, para você fazer fazer a carta, depois que chegou aquele que era mais rápido, que a gente escrevia E-mail, não, o e-mail, e-mail. Não, depois que Ah, veio a internet, né? sim, é. Eu tô falando antes da internet. E a tendência isso avançar cada vez mais. Essa Sim. questão tecnológica avançar cada vez mais e atrapalhar muitas. Eu queria que você deixasse um conselho aí para os pais que estão nos Olha, ouvindo. o conselho que eu dou sempre é dizer que os pais não terceirizem essa educação, não terceirizem o tempo com seus filhos, não terceirizem o cuidado, não terceirizem, né? Porque os pais hoje, como você bem disse, pega aqui o telefone, dá pro filho, porque o filho vai ficar ali atento àqueles desenhos, para que ele possa resolver outra coisa, para que ele possa estar fazendo alguma coisa. Mas isso é horrível, né? Nós somos dessa época que nós estávamos
dentro de casa e nós tínhamos horário para sair para a rua para brincar, não tinha telefone. Mas eu tenho visto famílias sendo destruídas. Esses dias mesmo, segunda-feira, lá na cidade de Escada, onde eu moro, um jovem de 17 anos se suicidou, né? Deixou um vídeo chorando e com a corda ao lado, e daqui a pouco se suicidou. A mãe bateu na porta de manhã para levantá-lo para ir para a escola e estava pendurado na corda, morto. Então, assim, André, cada dia mais nós vemos, cara, o quanto que as crianças estão vulneráveis a isso, o quanto que elas estão abertas, né, a serem bombardeadas por esse mundo digital e, acima de tudo, sem capacidade para absorver tais coisas. Então, que os pais cuidem, que os pais zelem, que os pais estejam presentes. Eu percebi, André, também, depois desse encontro com Deus, de que esse tempo ele era precioso para os meus filhos, para minhas filhas. Esse tempo era primordial, que eu não podia abrir mão dele, porque passa muito rápido e depois quem paga a conta são os nossos filhos e nós, né, por consequência. Então, pais, cuidem, abracem, amem, estejam presentes, porque o maior salário que nós podemos ter é a nossa família. Doutor André, olha, a gente já tá aprendendo muita coisa aqui, mas eu queria, numa coisa que você falou que eu achei muito importante. Doutor André Ricardo é neurologista, Não. endocrinologista, perdão, Pós-graduado em endocrinologista, pós-graduado em... vive aí uma vida intensa, Verdade. vive a vida intensa, mesmo assim arruma tempo para a esposa, para os 4 filhos e o 5º que vai vir agora, não é isso? 5 filhas e um... 5 filhos. 5 filhas e o José que vai vir, né? E o José que vai vir agora ajuda pessoas, né? Vai para a África e é por isso... Gente, é uma coisa que eu falo. Eu posso lhe perguntar? Você é político? Olha, minha esposa... meus pais também, meu pai é vereador, a minha esposa é ex-prefeita de uma cidade chamada Primavera. Nós estamos morando em Escada hoje, ela é pré-candidata a deputada federal, mas eu sou simplesmente um servo de Deus e o esposo de uma política. Mas você vê que se cada pessoa pudesse dedicar um tempo ajudando pessoas, eu vejo lá na Associação Betel, a gente tem um trabalho muito bonito da Associação Betel, que atende 100 crianças aproximadamente, em 2 turnos. Se cada pessoa fizer um pouquinho, a gente consegue ajudar muita gente. Sim. Então, às vezes, é isso que eu acho que falta. É falta de iniciativa. Falta da pessoa parar. Poxa, para que eu corro atrás para ter 2 apartamentos? Um apartamento, uma casa na praia, um apartamento, uma casa não sei aonde, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Fica brigando para ter. E quando a gente fala, vamos ajudar, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, que faz um trabalho belíssimo, belíssimo. Eu sou contribuinte do Médicos Sem Fronteiras. Tem muitas instituições sérias que precisam de ajuda. A Unicef também faz um trabalho muito bonito. Então, assim, se cada um parar e fizer um pouquinho, né, não precisa ser que nem o doutor André, que vai todo ano para a África, mas se você puder ajudar pessoas, a poder ajudar o doutor André a ir para a África, a levar mantimentos, a levar alimentos nós teremos um mundo melhor. Sim, com certeza. Sabe? Independentemente de política ou não. Isso. Mas, doutor André, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista. É uma conversa muito boa. Olha, eu ia começar a falar de Jesus aqui, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Existe ainda algum sonho que você deseja realizar, que não realizou? Sim. Principalmente através do seu projeto Momento Sem Receita? Sim. Eu só quero, antes de responder isso, André, foi muito importante sua pergunta, me perguntando se eu sou político, porque muitas pessoas, elas perguntam isso, né, e acham que talvez eu faça esse projeto pensando em política, né, mas nunca fui candidato, né, e sempre fiz isso pensando em Cristo, e por isso que Deus tem nos levado. Nós não levamos qualquer bandeira política para dentro dos hospitais. É um projeto totalmente apolítico, apartidário, e é um projeto 100% voltado para Cristo e para pessoas, viu? Então, com relação à sua pergunta dos meus sonhos, eu tenho um sonho, sim, de criar um hospital filantrópico, né, do Momento Sem Receita, no nosso Instituto Momento Sem Receita, e criar um hospital que possa acolher pessoas que realmente não têm condições nenhuma de estar sendo acolhida pelo Sistema Único de Saúde ou no privado. Esse é meu sonho, de poder cuidar de vidas dentro de um grande hospital. Olha, se Deus quiser,
E o que depender das nossas orações aqui, a gente vai estar Amém. orando para que esse sonho seja realizado, um sonho Isso. muito nobre, sabe? A gente, às vezes, eu entrevisto pessoas aqui, pergunto se a pessoa tem algum sonho. Tenho, eu quero ser isso, eu quero ser não sei o quê, eu quero ser um dia diretor de alguma coisa, eu quero ser dono de não sei o quê. E a gente vê, você não, você quer ajudar as pessoas, Isso. né? Que Deus ele possa, sabe, doutor, levantar não só você, mas outras pessoas, Amém. que esse podcast sirva de estímulo para outras pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam entender que um cristão que não pratica generosidade não é um cristão. É verdade. Não é um cristão. Eu sempre costumo falar, a pessoa fala bem assim: "Ó, André, eu fui lá na congregação tal, né? Eu congrego na congregação tal, no bairro tal." Aí eu pergunto bem assim: olha só, primeiro, como é que tá lá o trabalho da congregação? Tá bom? Tá bom. Ganhando muitas vidas para Jesus? Tá ganhando, glória a Deus. Tá tendo mudança no aspecto social? André, não. Aí eu falei, tá errado. Tá com coisa errada. Alguma coisa tá errada. É verdade. E ao vivo é assim, viu, gente? O telefone toca mesmo, e aí que eu tirei do, não botei no vibra. Viu? Ao Sim. vivo é assim mesmo. Silencioso. Mas vamos embora. Tá tendo mudança no social? Não. Então tem alguma coisa errada. É. Porque aonde Cristo chega, e Cristo é revelado através de nós, chega Mudança. mudança. E a Em gente todos os tem que, aspectos. em todos os aspectos, espiritual e no aspecto social. Sim. Então, por isso que nós temos que levar Cristo, principalmente através das nossas ações. Amém. Eu gosto muito daquela frase, se não me falha a memória, do Po Yu Chang, que fala: viva o evangelho, se necessário, pregue. É verdade, amém. Glória a Deus. Olha só, eu não conhecia não essa frase. É uma frase muito bonita que eu Sim. gosto muito, né? Agora eu queria que você, antes da gente finalizar, que eu vou pedir para você deixar uma palavra, a gente tem hoje muitas pessoas querendo cursar medicina. Eu conheço pessoas que estão cursando medicina, jovens que estão cursando, e conheço muitos jovens que pretendem galgar a medicina. Qual conselho que você daria para um jovem que está cursando medicina, ou para um jovem que recém-formado em medicina? Olha, o conselho que eu posso dar é que seja tudo por um propósito. E que não seja por dinheiro, porque se for por dinheiro, principalmente quem está entrando agora vai se decepcionar. Né? Mas que seja por um propósito de ajudar, de fazer diferença, de abençoar vidas, de ser um canal na vida de outras pessoas. É bem verdade que a medicina, por mais difícil que esteja de hoje exercê-la, no sentido de banalização, André, mas ela nunca vai deixar de existir como qualquer outra profissão. Mas que tudo seja para poder ajudar, né? Seja para abençoar pessoas e que seja para poder fortalecer um vínculo de médico-paciente. Mas que não seja por propósito de dinheiro, mas que sim por propósito de vida mesmo. Eu sempre costumo dizer uma coisa também. Eu gosto de conversar com pessoas assim que tem muita a linha de pensamento que é a minha, né? Eu sempre costumo dizer, gente, o ser nunca será o ter. O ter, O ter nunca pode ser maior do que o o ser. ser, é verdade. Então, você tem que ser. Você Verdade. tem que ser um cristão verdadeiro. Você tem que entender que às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Às vezes você vai perder alguma coisa, perder uma amizade, perder alguma coisa para você poder continuar caminhando. É verdade. Então, isso é muito mais importante do que ter. Sim. Porque o ter a gente não leva para o céu, É verdade. mas o ser vai. Isso vai. Né? Amém. Então, primeiro que a gente possa crer em Cristo e que a gente possa exercer todas as nossas, quer seja médico, quer seja advogado, que também é outra profissão difícil também de lidar, quer seja advogado, quer seja qualquer profissão, radialista, quer seja um câmera, qualquer profissão, um gari, por exemplo, faça com muita alegria, faça com muito amor e faça como se fosse para Cristo. Amém, é verdade. Porque o resto vem. É verdade. Doutor, nós chegamos aqui ao final já, né, já me mandaram. Esse negócio desse relógio, ele é bom.
Ele é bom, né? Porque a gente tá na reunião, ele tal. Eu esqueci meu celular, o telefone tocou aqui. O negócio é bom, mas o negócio é ruim também, porque fica... Alertando toda hora, O né? pessoal mandando 500 mensagens aqui pra mim. André, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo. Mas, doutor André, fica à vontade aí, né? Você já está abrindo a Não, palavra. eu só quero deixar um versículo só, Não, você André. vai. Agora, antes de você Sim. deixar um versículo, tem muita gente que está agora nos ouvindo ou nos assistindo que está no leito do hospital, ou que acompanha alguém que está vivendo esse momento de luta difícil. Né? Momento da qual o médico já chegou e já falou, olha, agora é só o tempo. É só esperar. Agora não tem mais o que nós fazermos. O que você falaria para essas pessoas? Amém. Qual é a câmera? Aquela ali, André? Essa daqui. Posso olhar para essa câmera? Isso. Eu quero dizer para você aquilo que diz em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, o médico dos médicos, o médico por excelência, quem impedirá que nesta tarde o Senhor comece a operar em teu favor, que o Senhor comece a agir em seu favor, porque nem mesmo o diagnóstico desfavorável que você tem hoje, nem mesmo o resultado que você recebeu do médico hoje, vai impedir o agir de Deus na sua vida. Continue tão somente crendo, porque Ele vai fazer você voltar para casa. Você que tem pedido para Deus uma nova oportunidade para sair dessa sala vermelha, para sair dessa UTI, Deus hoje manda eu te dizer, com muita convicção, eu, o Senhor, te darei uma nova oportunidade, você vai voltar para casa, para o anseio da tua família, e você viverá um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Glória a Deus. E que você receba essa Amém. palavra, né? Que você receba essa palavra, porque a gente sabe o quanto é difícil a dor da perca. Né? Até porque eu acredito muito que o ser humano não foi criado para morrer. Por isso que a gente sente muito a dor da separação. Mas o que nos conforta é saber para onde nós vamos. Amém. É isso que nos conforta. Né? Eu já perdi mãe, perdi pai. Né? E assim, eu sempre falo, uma coisa que eu gosto de falar muito é que a gente tem que dar mais valor às pessoas. É verdade. A gente tem que dar valor às pessoas. Muitas vezes a gente guarda rancor. Muitas vezes a gente deixa de dizer eu te amo. Muitas vezes a gente deixa de dar um abraço, sabe? E você não sabe o dia de amanhã. Né? Então, que a gente possa também refletir sobre a brevidade da vida, né, doutor? Sim. A brevidade da vida. Mas, doutor, fique à vontade aí agora para você... Porque se a gente começar a falar da palavra, que a gente vai fazer um segundo podcast. Só deixa o versículo mesmo, que Fique à vontade. Que é o tema, na verdade, do nosso projeto Momento Sem Receita, que se encontra em Atos capítulo 3, em versículo 3, que diz assim: o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola, e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E o que eu quero, André, na verdade, é ser um Pedro, um João na vida dos meus pacientes. Eu não tenho ciência, eu não tenho poder, mas eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Eu não tenho ouro, não tenho prata para os meus pacientes, mas uma coisa eu tenho: uma fé inabalável, uma convicção de que o nosso Deus, ele pode curar, que o nosso Jesus é um médico por excelência. E eu falo para os meus pacientes, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, porque o Senhor pode fazer você ser curado dessa enfermidade. Porque eu quero ser um canal de bênção para os nossos pacientes, eu quero ser um homem que traz vida em meio ao caos, que professa a vida em meio à morte, professa saúde em meio à enfermidade. Sabe, esse versículo aqui, né, não se trata de dinheiro, se trata de uma intimidade com Deus. O que eu quero é ter intimidade com Deus para poder abençoar a vida dos nossos pacientes. Amém. Amém. Conversamos aí com o doutor André Ricardo, idealizador do projeto Momento Sem Receita. Né? Fica aqui já o convite para outras oportunidades. Nós falarmos aí da palavra, conversarmos um pouco da palavra,
porque já me cortaram ali, levantaram um dedo ali. E quando ele levanta os dedos assim é para terminar, né? para terminar logo o programa, né? Mas, doutor André, muito obrigado, Eu que querido. agradeço. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Muito de obrigado. poder ter vindo aqui, conversado e acrescentado muito nesse Amém. podcast, né? E eu quero também agradecer a você, meu querido ouvinte, que Deus possa ter tocado a sua vida, que você possa ter sido abençoado com esse podcast, tá bom? Um abraço muito carinhoso, até o nosso próximo Maranata em Foco. Que Deus abençoe a todos.